fucking fight back. Sobre essa dúvida, não sei se o Tite tem dúvida, se ele vai, porque é óbvio que a identificação é com o Corinthians. Mas é óbvio que o Flamengo dá a ele mais chances de títulos, montar times campeões, desde que dê a ele autonomia. Porque o Flamengo ali é um... Mas ele vai ter que fazer uma limpeza ali, né? Não só uma limpeza, ele vai saber lidar com Marcos Braz, com todo esse pessoal aí. Ele precisa, nas decisões do futebol, ele tem que fazer ter mais autoridade que o Marcos Braz. Não fala autoridade. Mas como é que vai funcionar hierárquica. isso, Vini? Porque o vestiário do Flamengo, a gente sabe como é que funciona em relação, especialmente ao Ele Marcos precisa Braz. reformular o elenco. Mas é só o elenco? Não, ele precisa ter mais autoridade que a diretoria de futebol. O diretor de futebol precisa estar lá, o diretor é um cara político. Eu acho que esse caminho aí vai ser mais do lado da diretoria em relação a ele do que ele em relação à diretoria. Porque no Corinthians ele chega dono da situação. Os treinadores foi da diretoria, foi do treinador para a diretoria. Agora tem que ser, acho que quem precisa aprender, ou pelo menos mudar o rumo, o curso, é a diretoria em relação a se é que ele vai. Né? Silas, a gente está falando de for, e aí, o que nós vamos fazer? A gente está falando de autocrítica. Eu acabei de falar do Luxemburgo sobre a questão de entender o jogo coletivamente. E ele acha que não precisa. Que se ele fizer o que ele fazia antes. Falou no linha de passe que o Guardiola assume o City e toma de 4 do Everton. Não fui eu, mas ele fez uma temporada ruim. Então. A primeira temporada dele. Não, isso o futebol brasileiro não te dá, né? Justamente. Mas, cara, qual que é a ideia? Qual que é o modelo de jogo do cara? E aí, vamos conversar. O que você pensa em fazer? A gente critica o Sampaoli, quando ele foi para o Atlético Mineiro, que ele pegou a base do clube e falou, vocês não vão ver nem treino. Os meninos não podiam nem ver treino. E moravam lá. Eles estavam na casa deles, que é a cidade do Galo, e não podiam assistir treino. Então, peraí, na hora da conversa, da contratação, Dani, e aí, treinador? É a mesma Qual coisa. Que é a sua ideia? Vai trabalhar com a base? São os ativos? Que, curiosamente, a última vez que o Flamengo entregou o clube às mãos de um treinador por inteiro foi justamente o Jorge Jesus, né? Então, se a tendência é que se faça isso de novo com o Tite, pode funcionar. Mas, Dani, eu queria colocar uma pergunta aqui. 8 anos sem ganhar nada, ainda, sem ganhar a Libertadores. Voltar para o Tite, porque eu acho que assim, isso ele não vai ter nem no Corinthians, nem no Flamengo, nem na maioria esmagadora dos clubes no Brasil. E eu boto esmagadora porque eu acho que talvez exista um clube ou outro que vá um pouco na contramão disso. Eu gosto muito do trabalho que faz o Fortaleza, por exemplo. Que é quem banca o treinador quando está no Z4. Sim. Palmeiras então, também. O Palmeiras faz isso de outra maneira, né? É que eu acho que o Palmeiras acaba entregando muito ao Abel, o que é um acerto sendo o Abel. O ideal, Dani, era que houvesse alguém capaz de entender tanto quanto o Abel e liderar coisas para o treinador poder se preocupar com o campo e ter mais auxílio. Sim. Mas a partir do momento que essa figura não existe, a gente também tem um problema muito sério de gerentes de futebol, diretores de futebol profissionais que entendam tudo que o Zé Elias citou aqui. O melhor que você faz é entregar para quem entende, no caso técnico. Exatamente. E é o caso do Tite, seja para o Corinthians, seja para o Flamengo. No Corinthians ele recebe, eu te garanto, autonomia. No Corinthians ele vai ter. No Flamengo precisa tomar uma decisão e conversar com ele. Mas eu acho que isso pesa. A questão é, pensando no todo... Você que conhece mais lá, o Flamengo, o Tite talvez seja aquele escudo para os diretores. Como nós estamos acostumados a ver um cara grande... E não pode ser ingênuo de fechar um contrato com o Flamengo pensando... Um cara grande... Só nisso. O Vanderlei foi escudo dessa diretoria. Foi. O Vanderlei foi escudo dessa diretoria. A gente está falando do Tite, mas... Porque tinha vivência de futebol para sair do campo e fazer outro papel. 5 treinadores. O Vanderlei foi diretor, ele fez o planejamento, ele separou o elenco, ele identificou os problemas que tinham no elenco, ele fez tudo aquilo que os diretores, e aí é o que eu estou questionando, que os diretores que estão todos os dias lá não fizeram. Sim. O Vanderlei chegou e falou assim, você vai ficar? Não. 6 meses de contrato, você vai ficar? Não. Sai, eu vou trabalhar aqui, vamos ficar... Ele não pôde segurar o Roger Guedes, porque era impossível de segurar pelo dinheiro, por tudo aquilo que aconteceu. Mas planejamento. Não, nós não vamos ficar na Libertadores, não tem como. O nosso elenco só tem condições de disputar uma competição que era o brasileiro, porque o Corinthians estava lá embaixo. Sim. Tudo aquilo que tinha que ser feito pelos diretores, pelo vice-presidente, pelo presidente, não foi feito. E aí o que eu acho do Tite, por exemplo, se chegar no Flamengo, o Tite vai entender que ele vai ser o escudo. Porque no Corinthians ele conseguiu isso pela história que ele conquistou, pelos títulos, pelo comportamento, e eu não tenho nada contra o Tite em relação a isso. Eu acho que as informações que eu tenho ele como ser humano é de uma pessoa fantástica. O treinador tem as suas opções, como todos nós aqui, se fôssemos treinador, nós iríamos fazer as nossas opções e não iríamos agradar a todos.
Mas ele chega no Flamengo para ser o escudo do Brás? Eu não sei. O que eu imagino... Caso ele chegue, né? Então, que a escolha de Tite, né? Eu acho que esse é o ponto, assim, de debate. Onde seria mais atraente? Eu vejo pontos positivos tanto em um lado quanto em outro. O Flamengo tem mais dinheiro em caixa. O Flamengo tem mais um ano dessa diretoria, então ele poderia pensar em contratar, ele poderia pensar em montar um elenco pensando na próxima temporada, de uma maneira que talvez no Corinthians, por ser um ano eleitoral, ele não pudesse. Em compensação, no Corinthians, a rejeição dele é 0. Então ele chegaria com aval interno e externo. Pensando pelo prisma do Tite, o que é mais interessante? Flamengo, ele vai ter... A gente falou... A Dani vou te deixar a bola pingando. Segura essa batata aqui. A Dani olhou pro meu telefone aqui agora, porque tô com uma foto do Cícero de Souza aqui com o Pipe Romagnoli, um dos números 10 do São Lourenço. E aí, quando você fala de diretor, de gerente, você vê, aqui tem um cara que tá no Palmeiras há bastante tempo. Você não ouve falar do Cícero. Nem do Ele não vai brigar comigo, porque eu mostrei a foto dele aqui, ele acabou de mandar essa foto para mim, porque o Pipe também, o Romagnoli é meu amigo. Agora, Dani, acho que você bateu na tecla. O Tite é que vai decidir o que ele quer para ele. Mas ele vai ter que fazer. Eu acho que tem uma coisa que pode pesar na decisão do Tite em relação a Corinthians e Flamengo. A gente não sabe, né, mas... Pelas informações, o Tite está conversando com o Flamengo. A gente não sabe se isso é verdade, se é mentira. Já conversou bastante. Já conversou. Não tem nada fechado, mas a conversa existe. A questão do Corinthians é ano eleitoral. Sim. O Tite seria um cabo, né, um cabo eleitoral para os candidatos que estão ali? Eu acho que nenhum dos candidatos... O Tite tem uma coisa muito forte lá. Nenhum candidato vai dizer não ao Tite. Sim, porque eu acho que o Tite, por exemplo, se ele chegar agora, como é que vai ser esse contrato? Porque o ano que vem tem um outro presidente. Exatamente. Como é que funciona? É isso que eu acho que o Tite vai colocar na balança. O apelo do Corinthians é muito mais emocional, né? Sim. Ele é ídolo, ele é campeão do mundo e ele volta para um lugar que ele conhece. Porque garantia para a próxima temporada é difícil. Por mais que as duas chapas acabem seduzidas pelo nome. Sim, eu vejo isso, né? Eu não sei se o Tite iria aceitar esse tipo de situação, de ficar 4 meses e esperar. Acho que o contrato seria de 2 anos no mínimo, não sei como é que funcionaria. No Flamengo, não. No Flamengo, ele já chega mais ou menos como ele chegou na seleção brasileira. Uma boa pergunta. Vou solucionar também, os problemas. Onde a limpeza seria maior, hein? Sim. Porque aqui no Corinthians também tem que fazer a limpeza, hein? Não é só lá no Flamengo, não. Eu acho que uma galera também, é um bom ponto. Tem uma galera também ali que... É um bom ponto. Pensando em limpeza, eu acho que a gente tem no Corinthians, para te passar, Birner, uma defesa que já foi muito sólida, muito vitoriosa, mas que hoje já não dá mais conta de uma temporada cheia, né? E aí eu estou me referindo a nomes gigantes. Estou me referindo ao Fábio Santos, estou me referindo ao Gil, estou me referindo ao Fagner, que não é que você tem que mandar esses caras embora, mas tem que pensar numa renovação. No Flamengo, você tem bicampeões de uma Libertadores... que são... E no Flamengo eu acho que tem ponto... Não sei se facilita ou não, tá? Mas tem pontos que não vão precisar passar necessariamente pelo Tite. Existem contratos ali que vão ter desfechos próprios, assim. E rever-se essa situação... É que o Davi Luiz tem uma cláusula automática que já foi atingida, essa cláusula tem que ser revista, porque e aí? Agora acho que já foi... Praticamente esse não jogou. Gatilho já foi disparado, né? Esse gatilho já foi disparado do Davi Luiz, né? A renovação automática do contrato. Então, é isso. Dele. Ele já atingiu a meta. Ele vai ficar nessa condição? Mas eu não sei. É questão de sentar e conversar. Então, isso que eu tô falando. É uma coisa que tem que ser revista também, porque não jogou pelo tamanho, peso dele. Onde a reformulação é mais prazerosa, onde ela é mais desafiadora... Bom, eu gosto muito mais da palavra reformulação do que da palavra limpeza, assim, porque... Limpeza é pesado. E também nós estamos falando de jogadores históricos. É que limpeza da bola. Era da nossa época, né, Silas? Que a gente chegava para fazer uma pré-temporada e estava lá no muro. Você fica, mas você fica excluído. Vai falar que o caminhão ia passar. Assim, o Flamengo tem dinheiro. O Flamengo tem, exatamente por... ser um clube financeiramente muito mais bem gerenciado que o Corinthians. E vale citar, o Corinthians é o único clube do país que pode, se fizer todo o trabalho direito que não se realiza de um ano para o outro, brigar no futuro pelas principais contratações que o Flamengo. São os dois principais mercados no futebol, que é muito dinheiro, do futebol brasileiro. Então, o Flamengo, por ter uma gestão financeira
que vem desde o Bandeira de Melo da reconstrução muito melhor que a do Corinthians, merece muito mais aplausos, porque a situação financeira do Corinthians, olhando o mercado do clube, mais de 30 milhões de torcedores, boa parte deles no estado mais rico da nação, é, assim, uma catástrofe. E nenhum trabalho de técnico é pior no Corinthians do que a sua gestão financeira. Por conta disso, o Flamengo tendo dinheiro, a reformulação ali é menos complexa. Outra coisa, do ponto de vista futebolístico, quando você tiver a reformulação, a do Flamengo vai ser mais cobrada, porque o corintiano quer os títulos como o flamenguista quer, porque são dois clubes gigantes. Só que o flamenguista tem uma expectativa muito mais alta, exatamente pela questão financeira e por tudo que venceu história recente nos últimos anos, ao contrário do Corinthians, que é um clube que precisa se recuperar em campo. Essa é a realidade. Você pode ser campeão da Sul-Americana, acho um título importante, ao contrário da maioria, eu não desprezo a Sul-Americana de jeito nenhum, um título continental. O Corinthians tem uma Libertadores e uma Recopa Sul-Americana. Para mim é um título importante na galeria corintiana, se conseguir. Do Fortaleza, então, nem se fala. Aí vai ser o maior título da história do clube. É um título que dá respeito nos outros países. A imprensa argentina vai citar, a imprensa chilena cita, a uruguaia cita. Quando tiver a Libertadores ano que vem, entra como o campeão da Copa Sul-Americana, não entra ali como o quarto colocado do Campeonato Brasileiro. Não, só um detalhe, o Corinthians pela Sul-Americana tem um caminho para a Libertadores, em tese, mais próximo do que o Flamengo Mas sem dúvida nenhuma. Então, são 2 jogos. Exato. São 2 jogos. Um empate e um pênaltis. Pode chegar a Libertadores sem ganhar mais nenhum jogo. Empatar os 2 jogos e passar nos pênaltis. Isso pode acontecer, né? Então é óbvio que está mais próximo. Isso é uma coisa indiscutível. Porém, a cobrança no Flamengo vai ser muito maior. E a paciência no Flamengo, muito menor. Porque o Tite, se a coisa não acontecer, e o Tite costumou precisar de algum tempo para a coisa começar a acontecer no clube, todos os fracassos dos últimos técnicos do Flamengo, e até os que não fracassaram, todas as expectativas não atendidas da volta de um Flamengo à la Jorge Jesus, que não volta mais com esse elenco, isso é muito claro, né? Pode ter momentos, mas uma temporada inteira, tudo isso volta nas costas do Tite. Eu acho que o torcedor flamenguista tem que pensar no Tite Corinthians. Tite clube, gestão de clube, que aí eu acho que ele é muito bom. Eu acho que ele é muito bom em tirar o melhor dos seus jogadores, em entender aquilo que precisa ser feito em determinadas partidas, esse mexer com o lado emocional dos jogadores, aquela coisa que nós sabemos que o futebol hoje precisa, a intensidade. Eu acho que aí você pode analisar e falar, opa, peraí. Mas eu acho o Flamengo é um desafio muito, mas muito maior do que o Corinthians, em todos os aspectos. Tanto na parte de resultados, como na parte de... E aí é o que a gente fala aqui sobre, eu acho, né? Vamos colocar o Tite ali, a gente fica ali por trás e espera o Tite resolver tudo. Vamos entregar a chave do futebol para ele, né? E ele vai resolver todas as situações. O problema é que a expectativa, ela também vai ser a altura do Flamengo e a altura do Tite. E se o Fluminense for campeão da Libertadores, o sarrafo vai subir mais Nossa, ainda. vai subir. Com certeza. Aí a cobrança... Botafogo campeão brasileiro, imagina o cenário. Fluminense campeão da Libertadores. Como aconteceu aqui em São Paulo, com o São Paulo campeão da Copa do Brasil, é óbvio que se o Palmeiras não ganhar a Libertadores ou o Corinthians, e o Corinthians não ganhar a Sul-Americana, a cobrança aumenta, porque o outro time foi campeão. Assim é o futebol.